Os consumidores de energia elétrica continuam batendo a porta do Ministério Público Estadual para registrar queixas contra a Enel em função da má qualidade dos serviços prestados, tanto no interior do estado quanto na região metropolitana de Fortaleza. São muitas reclamações e sobre esse assunto a gente conversa agora no Jornal Alerta Geral com o coordenador do setor de atendimento do DECOM, Ticiano Feitosa. Ticiano, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Quais são as principais queixas que chegam ao DECOM em relação à Enel? Bom dia. Bom dia. Realmente, nos últimos anos, a Enel vem sendo aí a campeã no número de reclamações, tanto em Fortaleza como no interior do estado. As maiores reclamações contra a Enel vêm do consumo elevado, cobrança indevida, acordo para pagamento, corte indevido e cobrança de TOI no qual o consumidor não reconhece. O TOI é aquela multa por irregularidade, tá bom? Então, assim, muitos consumidores reclamam que não cometeram nenhum ato ilícito, mas a cobrança vem na conta. Ticiano, o DECOM tem conseguido solucionar muitos problemas que levam os consumidores a fazerem essas queixas? Sim, o DECOM tem um percentual de resolutividade elevadíssimo, chega a quase 90% das reclamações. Obviamente, algumas não são solucionadas, mas a grande maioria são resolvidas. E nos casos em que não são resolvidos, geralmente as empresas sofrem multas, né? Você fala que a Enel é campeã de reclamações no DECOM. Em termos de números, nós temos quantas reclamações no DECOM em relação à Enel aqui na região metropolitana de Fortaleza? Na verdade, eu possuo um número geral, né? Eu não possuo o número por região, mas, por exemplo, no estado do Ceará todo, só no DECOM, tá? Existem outros PROCONs e outros DECONs no estado, mas no ano de 2020 foram 1.526 atendimentos da Enel aqui no DECOM Ceará, o que corresponde a 13% dos atendimentos, do nosso atendimento, 13% é referente à Enel. No ano de 2021, a Enel tem até o dia, esse relatório até o dia 28 de outubro, nós temos 7,87% de reclamações da Enel aqui no DECOM. Quantas reclamações em 2021? 831 reclamações. Para fazer um paralelo, a segunda colocada tem 566, né, no ano de 2021. Ticiano, também conosco está aqui no Jornal Alerta Geral o jornalista Beto Almeida. Ticiano, bom dia. No caso dessas reclamações, elas resultam também em algum tipo de multa, algum tipo de sanção para a Enel, quando os casos, por exemplo, não são resolvidos? Há aplicação por parte do DECOM ou solicitação de aplicação de sanção sobre a Enel nesses casos de reclamações? Bom dia, Beto Almeida. Na verdade, os casos em que são solucionados não são multados. Os casos em que não são solucionados, os processos vão para a assessoria do secretário executivo, que é o doutor Hugo Xerez, promotor de justiça, e sim, aplica-se a multa quando ele entende, né, quando a assessoria entende que há infração ao Código de Defesa do Consumidor. Nós temos valores, por exemplo, neste ano de 2021, em relação ao total de multas pecuniárias aplicadas à Enel aqui no estado do Ceará? Nesse momento eu não posso precisar a vocês o valor exato de quanto foi multado e quanto foi pago, mas assim, é um valor relevante, um valor bastante relevante, tanto de multas no ano de 2021 como no ano de 2020. Por exemplo, nos casos que ficou bastante conhecida, aquele problema de duas contas, foi feito um TAC com o DECOM, então assim, foram várias pessoas beneficiadas, chegou a um valor elevadíssimo. Ô Ticiano, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não vou reclamar porque não tem solução das nossas queixas. A gente escuta isso com muita frequência, mas no caso do DECOM, diante dessa solução que você expõe aí, dos resultados positivos quando chegam as reclamações e os consumidores são atendidos,
esse resultado é um estímulo para os consumidores não cruzarem os braços e não deixarem de lado as queixas. Quando você cala, muitas vezes a empresa continua tendo uma prática indevida e de prejuízos à população. E nessa situação, quando o DECOM abre caminhos para a solução de problemas, é um estímulo, Ticiano. As pessoas devem mesmo reclamar e não ficar caladas? Isso. Todos os consumidores que se sentirem lesados ou que tenham alguma dúvida, mesmo que não tenha certeza se é direito dela ou não, por favor, nos procurem de segunda a sexta, de 8 às 16, que nós vamos informar, que nós vamos tirar todas as dúvidas jurídicas. Se for necessário, vamos notificar todas as empresas, todos os envolvidos. Agora, é importante que a população nos procure. A partir daí, o DECOM vai fazer o trabalho, a nossa parte, né? Que é notificar, que é solicitar esclarecimentos, que é multar se for necessário. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o coordenador do setor de atendimento do DECOM, Ticiano Feitosa. Ticiano, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, revelando esses números sobre reclamações contra a Enel e estimulando ao mesmo tempo as pessoas a não ficarem de braços cruzados diante das empresas, dos abusos que algumas empresas cometem. A você, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Bom dia, eu que agradeço. Jornalista Beto Almeida, informações importantes aí do Ticiano. A Enel, campeã de reclamações em 2020, em 2021, dando uma demonstração aí que o descaso na prestação de serviço para a população continua. Jornalista Beto Almeida, mais uma vez o meu bom dia. Bom dia, Luzianor. Bom dia, os nossos ouvintes. Olha só, Luzianor, a gente percebeu, por exemplo, que naquele período da pandemia, no auge, no começo ali, 2020, né? Na realidade, a gente percebeu que havia uma reclamação generalizada, aumentando ainda mais a insatisfação dos clientes com a Enel em relação à chamada leitura que era feita, Luziano, dos medidores. Por quê? Porque ela deixou de ser feita por conta da pandemia a chamada leitura presencial. Passou a ser feita uma leitura a partir de uma margem que eles tiravam de média de consumo. Isso gerou um índice de insatisfação e de reclamação geral. Mas é óbvio que as reclamações da Enel nesse aspecto não se resumem apenas a isso. E aí tem uma coisa que o Ticiano falou aí que vale a pena, é o consumidor externar esse tipo de reclamação, porque isso aumenta a capacidade da empresa estar presente num ranking negativo, que é o ranking de reclamações, que não é apenas do DECOM, que existe também em outros órgãos municipais, como é o caso do PROCON. A gente está falando aqui nessa entrevista do DECOM, mas nós temos os PROCONs que atuam nos municípios, e nós temos também a ANEEL, Luziano, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Do mesmo jeito que ocorre, por exemplo, aqui, quando o consumidor faz a reclamação em relação à questão do DECOM, ele também pode reclamar quando, no nível federal, quando a satisfação em relação ao serviço dele não conseguiu ser recuperada aqui no estado. Então, jornalista Beto Almeida, a recomendação é única: reclamar e buscar os seus direitos, você, consumidor, consumidora. Eu mudo um pouquinho, saio dessa área econômica para a área política. Jornalista Beto Almeida, o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, manifestou nessa quinta-feira indignação com o comportamento da maioria dos deputados federais do PDT, que votou a favor da PEC dos precatórios e ameaça não disputar a eleição de 2022, caso no segundo turno de votação na Câmara, os parlamentares reafirmem apoio à proposta do governo federal de romper o teto de gastos e parcelar as dívidas da União com estados e municípios. De um total de 89 bilhões de reais previstos para pagamento em 2022, em termos de precatórios, o Ceará tem a receber somente de recursos do Fundef pelo menos 2,6 bilhões de reais. A aprovação da PEC estabelece que essa dívida com o Ceará, a exemplo do que acontecerá com os demais estados e municípios, será parcelada em pelo menos 3 vezes. O governo federal argumenta que com o andamento ou com o adiamento do pagamento das dívidas precatórios, será possível viabilizar o Auxílio Brasil.
O texto da PEC foi aprovado em primeiro turno por 312 votos a 144. Manifestação do presidenciável Ciro Gomes em uma reação dura, Beto Almeida, que surpreendeu os bastidores políticos, abriu uma crise no PDT e essa ameaça do Ciro em suspender temporariamente a pré-candidatura à presidência da República. Exato, Luciano. Olha, a reação do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, foi forte, surpreendeu a muita gente e mais ainda a sua bancada, a bancada do partido que votou favorável à chamada PEC do precatório. É óbvio que o Ciro Gomes, na condição de um candidato que se coloca como terceira via, que se coloca como de esquerda e de oposição ao governo Bolsonaro, ele se sentiu no direito de cobrar da bancada que tivesse coerência no plenário ao seu discurso de ataque ao governo. E isso, Ciro Gomes foi pro tudo ou nada, Luciano, porque ele simplesmente disse o seguinte: ele está suspendendo, ele fez essa declaração dele no Twitter, tá? E a repercussão foi um rastilho de pólvora. Ele disse: ó, estou suspendendo minha candidatura até que a bancada do PDT reveja a sua posição em relação à votação dada no primeiro turno, porque ele disse que espera que haja uma mudança de comportamento dos deputados federais na votação da matéria na semana que agora vai entrar aí, na semana que vem, no segundo turno na Câmara dos Deputados. E diz que se isso não ocorrer, ele, Ciro Gomes, retira sua candidatura. Ciro se sentiu traído, jornalista Beto Almeida, e entre os deputados federais do PDT do Ceará, 4, André Figueiredo, Eduardo Bismarck, Leônidas Cristino e Robério Monteiro, votaram a favor da PEC dos precatórios, contrariando a orientação do PDT. Quem seguiu a cartilha dessa recomendação foi o deputado federal Idilvan Alencar. Mas você tem também o voto dos demais deputados federais do Ceará na apreciação da PEC dos precatórios. Então, mas antes vamos ver essa questão aqui do PDT, Luciano. No caso aqui, é bom que se diga o seguinte: o PDT, ele fez um acordo pela votação sim, inclusive o André Figueiredo justificou isso. Por quê? Porque foi incluída na PEC a garantia de pagamento dos precatórios do antigo Fundef que haviam sido suspensos. O Ceará é um dos 4 estados que estavam para receber esses precatórios de 2 bilhões e 600 milhões de reais e estava suspenso. Então, na negociação com o presidente da casa, o Arthur Lira, ficou decidido o seguinte: olha, a União se compromete em pagar os precatórios, só que vai fazer esse pagamento em 3 parcelas. Então, esse foi o motivo pelos quais a bancada do PDT como um todo e esses 4 do Ceará decidiram votar favoráveis à PEC dos precatórios. Mas não foi o PDT que ficou sozinho nessa história não, como partido, vamos dizer, de esquerda, porque o PSB, Luciano, também votou favorável, tendo seus deputados, em sua maioria, votando favorável à banca, pelo menos 10 deles, na realidade, votando favorável à PEC dos precatórios. Mas vamos para o Ceará. Você perguntou assim, os ouvintes querem saber como se comportou cada um dos deputados federais presentes à votação da PEC dos precatórios. Então vamos lá, olha só. O MDB tinha tirado a orientação para que votasse não. O Moses Rodrigues, o deputado federal Moses Rodrigues lá de Sobral, se ausentou, tá? O DEM orientou sim e Aníbal Gomes votou sim, seguiu a orientação partidária. O PDT já falou. O PL, os 2 candidatos do PL, os 2 deputados, a orientação do partido foi para que votasse sim. E o doutor Jaziel e o Júnior Mano votaram sim. O PP tirou uma orientação para que votasse sim. E o AJ Albuquerque, filho, né, do Zezinho Albuquerque, votou sim pela PEC dos precatórios. No PROS, Capitão Wagner e Vaidon Oliveira votaram sim. No PSB, o Denis Bezerra se votou não, seguindo inclusive a orientação do seu próprio partido, o PSB, de votar não. O PSD, aqui tem uma surpresa, porque o PSD orientou que a bancada votasse sim, mas Domingos Neto votou não, contrariando esta orientação. O PSDB indicou que votasse sim. O Danilo Forte, que é o único deputado federal do partido aqui do estado do Ceará, do Zenô, se ausentou. E o PSL, o Heitor Freire, votou sim, do Zenô. E tem também na bancada do PT, José Ayrton estava ausente, se encontra na Escócia.
nessa Conferência Mundial do Clima. José Guimarães não apareceu para votar. Luiziane Lins votou contra a PEC. Pelo PTB, Pedro Bezerra também votou contra. Célio Sturdat, do PV, se opôs à votação desse texto, enquanto Genesias Noronha, do Solidariedade, votou a favor da PEC. E o que me chama a atenção aqui nessa lista dos deputados federais do PDT, da bancada do Ceará, é a ausência de alguns parlamentares. Justificada essa ausência do José Ayrton Cirilo, mas dos demais, Beto Almeida, que estão no Brasil, que estão no Ceará, ou que estão em Brasília, se ausentar apenas uma sessão em uma semana de trabalhos da Câmara dos Deputados e os parlamentares simplesmente não aparecerem para votar em um assunto que interessa ao governo federal, não interessa a muitos estados, como por exemplo o governador Camilo Santana não gostaria que essa PEC fosse aprovada porque gera prejuízo ao estado do Ceará, uma vez que no pacote de precatórios estão pelo menos 2 bilhões de reais e 600 milhões de reais que seriam pagos em 2022. Você usou o termo realmente na conjugação correta. Seriam, não havia nenhum compromisso para isso mais. No entanto, ficou acertado exatamente isso, de garantir o parcelamento em 3 vezes para que os estados, no caso incluído o estado do Ceará, dos 4, pudessem começar a receber esses precatórios já a partir do ano que vem. Com relação aos deputados, é óbvio que isso é uma decisão política, se ausentar, para não dar um voto nem sim, nem não. Até às vezes é a omissão, né, Beto Almeida? A gente encara, você encara como quiser, mas que é uma decisão política, é uma omissão, mas eu considero que essa não é uma omissão simplesmente naquele sentido clássico de dizer que não estou nem aí. É um posicionamento político mesmo. Jornalista Beto Almeida, para finalizar o bate-papo político, a minha conversa com o jornalista Beto Almeida foi mais curta hoje, porque no primeiro bloco tivemos o professor e advogado Paulo Bacelar falando sobre as perícias do INSS, as perícias para os segurados que entraram com ações na Justiça Federal, e essas perícias estão demorando mais porque simplesmente falta dinheiro para pagamento dos médicos responsáveis pelos exames. E para finalizar aqui, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, principalmente do público da Previdência Social, que um total de 85.191 segurados do INSS que recebem benefício por incapacidade tem até o próximo dia 11 de novembro para agendar a perícia médica do pente fino e não ter o pagamento suspenso. No final de setembro, o INSS convocou pelo menos 95.588 segurados para agendarem a reavaliação médica. É importante para você segurado, esses 85 mil segurados em todo o Brasil, ficam em todo o Brasil, aqui no Ceará, são centenas e centenas de beneficiários do auxílio por incapacidade que precisam comparecer ao INSS para a realização dessa perícia. Não adianta se esconder, não adianta fugir, porque quando você foge, o INSS vai suspender o seu benefício. Então, encare, olho no olho, os peritos médicos para você mostrar que tem problema de saúde e merece receber o benefício. Amanhã é dia do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, que começa às 7 horas, comigo e com o professor Paulo Bacelar. Ao jornalista Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, uma boa sexta-feira. Só lembrando, Luzenor, que domingo, 7, tem eleição suplementar em Jaguaruana, porque o prefeito e o vice foram cassados. Então, tem essa expectativa em relação aos resultados da eleição que a gente comenta na segunda. Um bom final de semana, até segunda. Você vai passar pela região do Vale do Jaguaribe e na segunda-feira trará detalhes sobre o resultado dessa eleição suplementar na pequena cidade de Jaguaruana. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.